Muito boa noite a todos vocês. Que bom poder começar mais um programa nesta quarta-feira. E você é muito bem-vindo. Se você já nos acompanha, bem-vindo outra vez. E se você está acompanhando pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal, onde nós temos uma proposta de anunciar o Evangelho do Senhor, anunciar as boas novas da salvação e estudar a Bíblia, que é o nosso objetivo principal. Deus seja louvado por sua presença, pela sua vida. Nesta altura nós já temos aprendido muitas coisas, temos já colocado com certeza muitas informações na nossa mente, no nosso coração, e hoje, mais uma vez, vamos estar abordando um tema que vai mexer com a gente. Talvez seja um dos temas mais polêmicos, diríamos assim, no mundo atual que nós vivemos. Pelo fato de haver uma filosofia que leva as pessoas a pensarem um tanto diferente quando se trata de algumas regras, de alguns princípios. Por natureza, nós não gostamos de obedecer regras, de seguir regras. Nós queremos fazer sempre a coisa do nosso jeito. E é por isso que talvez esse tema vá mexer com alguém, vai impactar alguém, mas é importante, é necessário para que a gente possa, então, entender os planos e propósitos de Deus. Não é verdade? Então, vamos lá. Para a gente começar aqui, Jesus Restaurador da Vida, nossa série especial, eu quero só apresentar para vocês rapidamente aqui dois sites. O primeiro, querovidaesaude.com, e o outro é revistavidaesaude.com.br. Ok? Se você entrar nesses endereços aí, você vai encontrar um material muito vasto a respeito de como ter qualidade de vida, como viver melhor em meio a tantas atrocidades que nós vivemos, né? Questões de doenças, questões de incertezas e inseguranças. Esse material vai te ajudar, com certeza, a ter mais confiança e a desenvolver uma saúde mais equilibrada e com todo o sistema de proteção imunológico mais fortalecido. Ok? Nós vamos estudar hoje a lição número 16, o tema número 16 dessa série especial que nós estamos apresentando, e vamos aprender um pouco sobre Jesus e o estilo de vida cristão. Ok? Esse é o tema de hoje, um tema sensacional, e você deve ficar até o final conosco, porque nós vamos aprender muita coisa hoje. Tá bom? Vamos fechar os olhos então para a gente orar e vamos pedir a bênção de Deus. Já pegou aí sua Bíblia? Pegue a sua Bíblia e vamos juntos então estudar a palavra de Deus, ok? Feche os seus olhos. Querido Pai, muito obrigado por mais um momento oportuno que o Senhor nos dá para aprender da Tua palavra, aprender o Teu querer e os Teus desejos para nossas vidas. Obrigado por mais uma vez podermos abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Fale profundamente ao nosso coração agora. Estenda a Tua mão e a Tua bênção sobre cada um que está acompanhando agora ao vivo e também aqueles que acompanharão depois em um outro momento. Que todos sejam abraçados pelo Senhor, sejam abençoados por Ti e que tenham a compreensão necessária do tema que nós vamos falar e abordar hoje. Nos dê, portanto, sabedoria do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Veja, hoje nós vamos estudar esse tema e vamos dizer assim, agora vamos partir para a prática. Até agora estudamos muita teoria. Obviamente que todos os assuntos que nós abordamos aqui, você vai percebendo e você percebeu já que todas as vezes que nós abordamos qualquer tipo de assunto, nós estivemos fazendo um apelo especial, um compromisso para a gente viver aquela verdade, praticar o que a gente conhece. Mas até agora a gente estudou muitos temas, diversos temas. Estudamos sobre a Bíblia Sagrada, estudamos sobre Deus, quem é Deus, sobre o amor de Deus por nós, sobre a restauração de todas as coisas, como o pecado começou, como vai terminar, o novo céu e a nova terra, quando Cristo voltar. Enfim,
vários temas que nós já abordamos aqui a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus, e esse conhecimento com certeza tem feito a diferença na tua vida, ou não tem? Eu tenho certeza que sim, porque na minha vida tem feito diferença. Mas agora, esse tema de hoje é um tema bastante direto para partirmos para a prática de fato. Veja, se nós entendermos que somos discípulos de Jesus, aliás, possivelmente você que está me assistindo, ou a maioria de vocês que estão me assistindo, se dizem cristãos, certo? Cristãos. E o que é um cristão? Essa é uma boa pergunta. O que é um cristão? Cristão, na verdade, é um seguidor de Cristo, certo? Um cristão é um seguidor de Cristo. De aí vem a palavra cristão, da palavra Cristo, ok? Se é um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, entenda que um discípulo segue o mestre e imita o mestre. Está entendendo? Então, se um cristão é um discípulo de Cristo, e se um discípulo segue e imita o seu mestre, é óbvio que Deus deseja que eu e você, que somos cristãos ou que nos denominamos cristãos, é óbvio que Deus espera que nós, então, possamos imitar a Jesus Cristo. O que Jesus nos ensina, então, a respeito de como é a vida de um discípulo dele? Vamos lá para esse assunto que está sensacional e eu tenho certeza que você vai me acompanhar aqui de uma maneira bastante cuidadosa e prestando atenção. Vamos para o primeiro tema, o primeiro texto bíblico de introdução, o introdutório, como sempre a gente faz aqui, Mateus capítulo 6, é um texto bem conhecido, e dentre eles alguns versos importantes que todos nós já conhecemos. Mateus capítulo 6. Encontre aí Mateus capítulo 6. Nós vamos estudar então alguns versos daqui. Nós vamos ler a partir do verso 25 até o verso 34 nessa introdução, para a gente entender como Jesus espera que nós vivamos, ok? Deixa eu fazer uma pergunta. Você é ansioso? Ansiosa? Você sofre desse mal? Você tem algo diagnosticado com relação à ansiedade? Ou você, mesmo não tendo nada diagnosticado, ainda assim você sente que é ansioso, é ansiosa por alguma coisa? Vamos ver o que Deus diz, o que Jesus nos disse a respeito desse tema? Então, acompanhe comigo a leitura em Mateus capítulo 6, o verso 25 até o 34, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais, muito mais, do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Abrindo um parêntese aqui, um côvado tem cerca de 44 centímetros, tá certo? Um côvado, cerca de 44 centímetros. E aqui o texto está dizendo, quem é que vai crescer, se desenvolver, vai aumentar a sua altura sendo ansioso, não é? Olha o verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. E eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos,
Porque os gentios, os incrédulos, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, você pode completar comigo esse texto? Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O seu reino e o que mais? E a sua justiça. E todas, como diz o texto, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E olha o verso 24 como conclui. Portanto, não vos inquieteis, não fiquem ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus está querendo ensinar é que nós temos que viver um dia a cada vez. Nós uma vez já abordei esse tema aqui, um dia, uma noite, só que nós tratamos só sobre esse tema, sobre a ansiedade em que nós precisamos viver um dia a cada vez. O que o texto acaba de dizer aqui? Não adianta a gente se preocupar com o dia de amanhã, até porque a gente nem sabe se vai estar vivo amanhã, né? Mas o que Jesus está querendo ensinar aqui? Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Assim como ele cuida das aves, ele cuida de nós. Aliás, a pergunta é, vocês não valem não sabem que vocês valem muito mais do que uma ave? E se Deus cuida uma ave, por que ele não vai cuidar de você? Né? E outro detalhe, as flores do campo, os lírios do campo, que são lindos, são belos, mas eles crescem e depois eles murcham e se vão. Mas Deus os sustenta. E nós somos muito mais preciosos do que as aves, do que os lírios, do que as plantas. Por quê? Porque nós somos de Deus por duas razões. Primeiro, porque Ele é nosso Criador. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não é maravilhoso? Maravilhoso! Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E segunda razão é porque Ele nos resgatou. Ele pagou o preço para nos resgatar. Então pertencemos a Deus de todas as maneiras. Se nós pertencemos a Deus de todas as maneiras, e se Ele nos ama, é óbvio que Ele vai cuidar de nós. E veja um detalhe interessante. Como Ele se preocupa conosco, porque Ele quer cuidar de nós, Ele então nos orienta como devemos viver. Como devemos viver? Ora, se você compra qualquer eletrônico, um carro, outros equipamentos, sempre vem junto um manual de instrução. Esse manual de instrução foi escrito a partir da engenharia, de como foi produzido aquele produto, para que você possa usufruir de forma melhor e possa durar mais o produto que você comprou. E aí, então, se você cuidar e fizer exatamente como o manual está dizendo, então você vai ter maior alegria, maior prazer em usar e vai ter mais longevidade para você usufruir, né, daquele produto. A Bíblia é o nosso manual. Então, na Bíblia tem as instruções de como eu e você devemos viver a nossa vida cristã. A vida daquele que realmente se entrega a Cristo, aquele que reconhece que Cristo é o Salvador, é o mantenedor, é o proprietário, é o Senhor. Tá certo? Então vamos lá para algumas orientações de como Deus espera que nós vivamos para a gente viver melhor. Só lembrando uma coisa. Nós temos aqui várias orientações bíblicas. E algumas delas foram colocadas para o mundo ideal, antes do pecado. E depois, então, entra agora alguns princípios após o pecado. Dentro da condição, Deus é maravilhoso, né? Dentro da condição que nós temos, Deus nos orienta para que nós possamos viver melhor e extrair o melhor, mesmo dentro de um mundo carregado e manchado pelo pecado. Vamos para a primeira pergunta, então. Que princípio básico deve dirigir a vida do cristão? Somos cristãos, somos discípulos de Cristo, e qual é o princípio básico
que nós temos que viver e ser dirigidos por Ele. 1 Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, e o verso 31. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, e o verso 31. Olha só que texto poderoso nós encontramos aqui na palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, e o verso 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Você percebeu? Obviamente que aqui Paulo, dentro desse contexto, desde o capítulo 8, né, ele está ali abordando também a questão de todos os sacrifícios, as carnes oferecidas aos ídolos e tudo mais, desde o capítulo 8. Mas aqui no capítulo 10, ele está concluindo já o seu discurso, os seus ensinos, e diz, olha, sabe de uma coisa? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, qualquer outra coisa. Ou seja, nossa vida, por completo, ela deve ser pautada por um princípio. Tudo deve ser feito para honrar e glorificar a Deus. Você entende? A vida de um cristão não é fazer coisas para si, para chamar atenção para si, para fazer coisas para que as pessoas possam olhar para o indivíduo. Não. Todas as coisas, tudo que nós fizermos, deve ser para a honra e glória de Deus. Ah, eu vou fazer exercício. Ótimo, excelente. Para que você vai fazer exercício? Para honrar o meu Criador. Porque cuidando do meu corpo, eu estou honrando ao Criador. Ah, eu vou trabalhar. Por que você vai trabalhar? Porque eu quero honrar o meu Salvador, o meu Criador. Todas as coisas. Eu vou brincar, vou me recriar. É por isso que Deus dá orientações para todas as coisas que nós fazemos na nossa vida. Comer, beber, descansar, se recrear, viajar, vestir, usar, usufruir, relacionar-se. Para tudo tem conselhos, para tudo tem princípios, para a gente extrair o melhor da vida. Isso não é fantástico? Isso é maravilhoso. Como Deus se preocupa com detalhes, E você vai se surpreender de tantos detalhes que nós vamos encontrar aqui. Mas esse é o princípio que vai basear e vai reger agora, não somente a nossa vida, obviamente, mas o estudo de hoje. Tudo que nós vamos ver, você vai perceber que tudo é para que nós possamos glorificar o nosso Deus. A segunda pergunta: como Deus considera o corpo humano? Você já me ouviu falar isso, você já leu várias vezes, já ouviu vários outros temas falando sobre isso. Eu não vou me demorar muito aqui, mas vamos lá para 1 Coríntios ainda. Agora você volta um pouquinho para o capítulo 6. Capítulo 6, dos versos 19 e 20. E olha só o que está escrito aqui. Você já leu e eu quero relembrar você. Por que é que em tudo nós temos que, ou quer comer, quer beber, nós temos que glorificar a Deus? Porque olha só o que está escrito aqui em 1 Coríntios 6, os versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Mais uma confirmação do que nós já lemos lá no capítulo 10, verso 31. Como Deus considera o corpo humano? O santuário, o templo, a morada de Deus. Para e pensa comigo. Quando você entra em uma igreja, apesar de que normalmente a gente vê coisas contrárias, mas quando você entra em uma igreja, que é um templo, um local dedicado à adoração a Deus, você entra com reverência ali, você entra com cuidado, você honra aquele lugar. Você percebe? E nós, como Deus vê a nós? Como santuários, como templos, morada do Espírito Santo, do próprio Deus, o Deus Espírito Santo.
Como então descuidar deste templo, não é? Desta morada de Deus? Como descuidar? Não há possível, ou não é possível descuidar deste templo que é o nosso corpo, tá certo? Outro ponto importante, que outros conselhos encontramos para manter a mente e corpo saudáveis? E aqui vai um dos textos mais extraordinários que nós encontramos na Bíblia. Veja só o que está escrito em Filipenses capítulo 4 e o verso 8. Filipenses capítulo 4 e o verso 8. Veja o que nós encontramos aqui, que orientação poderosa. E aqui eu digo que esse é um texto que você tem que ler, sublinhar, pintar aqui, destacar, porque esse é um texto maravilhoso. Capítulo 4 de Filipenses e o verso 8, o que diz aqui? Um texto bem conhecido de todos nós também. Diz assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Olha que interessante. Eu vou me divertir. A diversão é respeitável. Essa diversão é envolvida com pureza. Essa diversão é amável. É de boa fama. Tem virtude. Você percebe? Eu vou comer. Isto é verdadeiro, isto é justo, isto é puro, isto tem alguma virtude. Olha que interessante. Tudo que nós fizermos, se lermos esse texto, diríamos assim, você deve pegar e colocar num quadrinho, né? Colocar esse texto num quadro moldurado e colocar aí na sala, no corredor, na cozinha, onde todo mundo passa toda hora, e lembre que este é o princípio. Tudo que for agradável, tudo que for puro, que for verdadeiro, se existe virtude, é isso que ocupa o nosso pensamento. Por quê? Porque assim nós vamos estar adorando, glorificando e honrando o nome de Deus. O nome de Deus. Não esqueça de uma coisa. Como cristãos, nós somos representantes de Cristo. Cristãos são representantes de Cristo. Pegue um exemplo assim, ó. Uma empresa. Normalmente uma empresa ela tem um uniforme. Então, quando você coloca aquele uniforme e que se diz, normalmente por aí, veste a camiseta, veste a camisa da empresa, não apenas usa uma roupa em si, mas de fato está envolvido com a empresa. Quando as pessoas veem você na rua, mesmo que elas não saibam quem você é, mesmo que elas não saibam o seu nome, com quem você é casado ou casada, onde você mora, não sabe nada da sua vida, mas elas sabem uma coisa: você representa a empresa a qual você está usando a camiseta, o uniforme. Você entende isso? Como cristãos, nós somos representantes de Cristo, somos representantes do céu. E, portanto, quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver Deus em nós. Elas precisam ver Cristo em nós. Porque nós somos representantes. Mesmo que elas não saibam o nosso nome, mesmo que elas não saibam onde nós vivemos, mas elas devem saber que nós somos verdadeiros cristãos. Isso é maravilhoso, não é? Isso é maravilhoso. E dessa forma vamos estar honrando e glorificando o nome do nosso Deus. Vamos para adiante? Qual foi a alimentação que Deus deu, então, para o ser humano assim que o criou? Se nós somos o templo do Espírito Santo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele deve ser bem cuidado. Vamos falar um pouco sobre alimentação. Eu não vou me demorar muito aqui, como eu falei, já tem outros vídeos aqui no canal falando a respeito disso, já abordamos bastante sobre a questão da alimentação. Nós vamos dar uma pincelada aqui, tá certo? Então vamos lá para Gênesis, capítulo 1 e o verso 29. Aqui em Gênesis, capítulo 1, vai falar a respeito da criação de todas as coisas, a criação do ser humano. E aí, então, como Deus criou o ser humano, Deus deu também a dieta para esse ser humano viver bem.
para Adão e Eva viverem bem. Qual foi a dieta? Qual foi a orientação da alimentação para os nossos primeiros pais antes do pecado? Vamos lá então, capítulo 1 de Gênesis, e o verso é o verso 29. Diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E se você ler o verso 30, você vai ver que também para todos os animais Deus deu os vegetais, as coisas naturais para comer. Não é? Então, as frutas, as nozes, sementes, não é? Raízes, folhas, todas essas coisas vegetais, as coisas naturais, era a alimentação do ser humano. Isto, quando Deus criou todas as coisas de forma perfeita, Deus deu a eles esta orientação. Esta orientação. Veja, há estudos profundos, existem estudos maravilhosos, sérios, falando a respeito de uma dieta saudável com coisas naturais, Há tratamentos, inclusive, para o câncer, para você ter uma ideia, comprovados, que são feitos a partir de alimentos crus. Alimentos naturais. Somente coisas naturais e cruas ainda. Olha que interessante. É muito interessante. Porque Deus nos criou para isso. Entrou o pecado e o pecado bagunçou tudo. E aí, então, nossa inclinação era, conforme nós já vimos aqui, foi fazer o contrário do que Deus imaginou, do que Deus sonhou, do que Deus planejou para nós. Mesmo com a entrada do pecado. E por causa disso, Deus teve que destruir todos os seres humanos, os animais, todas as coisas. Mesmo assim, Deus deu algumas regras de alimentação. Vamos adiante? Somente após o dilúvio, então, Deus permitiu ao ser humano comer alguns tipos de carne. E isso é interessante. Nós não vamos ler todos os versos, porque o tempo não nos permite, mas depois você pode ler. Volto a repetir, nós já falamos bastante sobre isso, mas vamos lá. Se você olhar para Levítico capítulo 11, olha o que nós encontramos aqui, algumas regrinhas a respeito da alimentação cárnea. Primeiro, Deus não fez o ser humano para comer carne. Mas então entrou o pecado e o ser humano agora teve que ser destruído, e aí não tinha mais frutas, não tinha mais folhas, não tinha mais nozes, não tinha mais sementes, não tinha mais raízes para o ser humano comer. Então Deus disse: eu vou permitir que você coma carne, mas alguns tipos apenas. Alguns tipos. Tá certo? Então vamos lá. Capítulo 11, a partir do verso 2, nós vamos ler assim, ó. Olha só. Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que andam sobre 4 patas, né? Que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina. Entre os animais, esse comereis. Veja um detalhe interessante. Aqui há uma regra básica. Que tipo de animal, que tipo de quadrúpede nós podemos comer? Tenha 2 características. Tem que ter as 2 características. Primeira, tem a pata dividida, o casco dividido, a unha fendida. Né? Então você pega um boi, por exemplo, e olha para a pata dele é dividida, a unha fendida. Mas tem que ruminar também. O que seria ruminar ou remoer? É um sistema que Deus criou para os animais, que alguns destes, então, eles comem, eles mastigam, engolem, e depois de engolir, fica num compartimento
Normalmente o estômago desses animais são divididos em cerca de 4 compartimentos, fica em um dos compartimentos, depois que ele já encheu aquele compartimento, ele para de abocanhar a comida e então volta para a boca para então mastigar, remoer, mastigar de novo, ruminar, tá certo? Então, existe esse detalhe. Então, todo animal que tenha a unha fendida e rumina, esse pode comer. Se ruminou, mas não tem a unha fendida, não pode comer. Por exemplo, a lebre. Você sabia que a lebre rumina, mas não tem a unha fendida? Ela tem unhas, garras, né? Então, não dá. Sabe um outro animal? E aí você talvez vai se chocar aí, hein? Um outro animal que a Bíblia diz que não deve ser comido, ele tem o casco fendido, dividido, mas não rumina. Olha o verso 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será o quê? Imundo. Olha que interessante. Imundo. Então, e aí você vai ver aqui, ó, são vários outros. A partir do verso 9, você vai ler aqui, ó, de todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todos os que têm barbatanas e escamas, os peixes. Né? Pessoal que gosta de comer frutos do mar, né? Peixes e tal, que vivem nas águas. Os animais que vivem nas águas. Né? Quais são as características que ele tem que ter para ser animal puro e permitido por Deus para se comer? Ele tem que ter barbatana, ou as aletas, né? Aquelas nadadeiras, e escamas. Se não tem um desses dois, não pode. É imundo, diz a palavra de Deus. Está chocado aí? Peixe de couro, aquele churrasquinho de uma carinha de porco na panela, né? A banha de porco sendo usado. E aí você vai encontrar aqui as aves também, do verso 13 em diante, das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoso e a águia marinha, o milhano e o falcão. E aí você tem uma lista de coisas, de aves. Você percebe? Os 3 principais grupos de carnes: os animais, os quadrúpedes, os peixes, né? E as aves. E Deus deu orientação para todos eles. E talvez alguns vão perguntar assim, mas isso aqui foi dado para o povo de Israel, era para o povo lá, os judeus e tudo mais. Leia então a história do dilúvio. A partir do verso 5, aliás, capítulo 5, capítulo 6 de Gênesis, leia a história do dilúvio. Você vai perceber que ali, antes de ocorrer o dilúvio, a ordem para Noé, para os animais que iriam entrar na arca dos animais imundos, impuros, você leva apenas um casal, só para procriar, só para permanecer a espécie. E dos animais limpos, você leva 7 casais. Por quê? Porque a partir de ali, eles deveriam então se alimentar com aquela carne e deveriam então reproduzir para a alimentação. 7 casais de animais limpos e apenas um casal de animais imundos. Noé não era judeu, Noé não era do povo de Israel. Ele viveu muito tempo antes. Você percebe? São princípios universais, princípios para todas as pessoas, para todos os seres humanos. Ok? E se você for lá para Deuteronômio capítulo 14, dos versos 11 a 20, você vai encontrar a repetição agora, mais uma vez, com alguns detalhes a mais uma vez você vai encontrar esta repetição. Tá certo? Esta é a orientação de Deus. Talvez você esteja se perguntando, mas hoje já não se cria mais o porco. Vamos pegar aqui, por exemplo, do porco, que é uma das carnes mais consumidas no mundo. Talvez você possa dizer, não, mas antigamente o porco era criado lá no lixo e tal, né? Fuçando na lama,
porque essa é a vida do porco. E, na verdade, você sabe que o porco ela tem uma função de ser o lixeiro da terra, exatamente. Né? Tudo que está apodrecendo, ele vai lá e come. Olha só, Deus criou as coisas com funções diferentes. O abutre, o corvo, por exemplo, né? O urubu, o que ele faz? Ele não é o lixeiro, né? Ele não faz a limpeza para o equilíbrio da fauna e da flora, não é? Ele faz a limpeza. Deus fez esses animais para o equilíbrio, mas não para a alimentação. Lembrando que no início nem para alimentação era, né? Nenhum tipo de animal. Mas com a entrada do pecado houve essa necessidade, mas Deus colocou as regras, né? As regras para viver bem, para viver bem. E talvez você então esteja falando, né? Mas hoje o porco é criado ali de forma muito limpa, com medicamentos e tal, todas as coisas. A ciência aumentou. Primeiro, a Bíblia diz que Deus disse que não é para comer. E se Deus disse que não é para comer, não adianta vir a ciência dizendo isso ou aquilo, não, mas a banha do porco é bom. Deus disse que não é para comer. Eu quero ler um verso para você, inclusive aqui no capítulo 11 de Levíticos. Quero ler um verso para você entender que é exatamente isso que Deus espera de nós. Obediência. Olha só. No final deste capítulo, do capítulo 11, você vai encontrar assim, ó, o verso 46. Esta é a lei dos animais. Eu estou lendo o verso 46 do capítulo 11 de Levíticos. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Ficou claro? Deus deu as ordens, Deus deu o princípio para fazer separação. Agora, olha só um detalhe no verso 43. Olha o que diz o verso 43 e 44. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Verso 45. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. O que Deus está dizendo aqui? Eu criei os animais, eu sei o que eu criei e eu sei o que é melhor para vocês. E se vocês me obedecerem, se vocês seguirem os meus princípios, então vocês estarão demonstrando que verdadeiramente eu sou o Deus de vocês. Por quê? Porque vocês estarão sendo submissos a mim. Você entendeu? Por mais, e existem vários estudos científicos destes animais, por exemplo, os frutos do mar, né? Ali a lagosta, essas coisas todas aí, eles são os lixeiros do mar também, eles comem, eles se alimentam de restos, né? Da sujeira do oceano. E aí, se nós comermos, nós vamos estar nos entupindo de coisas ruins, certo? E Deus quer o melhor para nós, obviamente. E por mais que não, por exemplo, não tenha nenhuma evidência de que faça mal, digamos, existem várias assuntos sérios, estudos sérios, né? Mas por mais que não tenha nenhum que fale sobre isso, mesmo assim, Deus disse que não é para comer, e eu não vou comer. É simples assim, é uma questão de obediência a Deus, de dizer, eu sou verdadeiramente cristão, eu me comporto como um seguidor de Cristo, porque eu reflito o caráter de Cristo, eu represento Deus, eu represento o céu. Vamos adiante? Tem mais alguns textos interessantes. Por que não devemos usar bebidas alcoólicas, fumo e outras bebidas estimulantes? Bem, nós já lemos um texto semelhante e nós vamos apenas ver outro agora no verso 3, aliás, no capítulo 13 de 1 Coríntios, que
diz praticamente o que está no capítulo 6, que nós já lemos, mas com alguma orientação a mais. Capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3, e os versos 16 e 17, e diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha, repetindo novamente o que nós já lemos, para garantir de fato que é isto. E o verso 17 diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Não pertencemos a nós mesmos. Então, por que não devemos usar bebidas alcoólicas, fumos, estimulantes, outros tipos de drogas lícitas ou ilícitas? Porque isso destrói o nosso corpo. E nós não pertencemos a nós, nós pertencemos a Deus. E, portanto, no nosso corpo nós temos que glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Seja tudo para a honra e a glória de Deus. Por isso que nós precisamos cuidar do nosso corpo para ter uma vida saudável. Uma vida saudável não apenas para viver mais, mas para glorificar o nome de Deus. Tá certo? Vamos adiante. Mais uma pergunta importante. O que a Bíblia declara em relação ao casamento? Olha, a Bíblia tem princípios e orientações para todas as áreas da vida. Todas, absolutamente todas. Você sabia? Todas as áreas. Por exemplo, você vai encontrar em Efésios, sessões inteiras falando como o funcionário tem que tratar o patrão, como o patrão tem que tratar o funcionário, como pais tratam os filhos, como os filhos tratam os pais, como é o relacionamento entre marido e mulher, como é o relacionamento entre pessoas, os semelhantes, né? Amigos, irmãos e tudo mais. Veja, há orientações para tudo. Esta é uma delas, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 vai tratar um pouquinho, então, dentro desse contexto, eu falei para vocês, né, que Efésios aí tem todas as orientações, as exortações, tá certo? E aí, então, aqui no capítulo 5, nós vamos ler o verso 22 e 25, mas eu quero ler para vocês antes disso, eu quero ler para vocês o verso 21. Preste atenção. Efésios capítulo 5, e o verso 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Você está entendendo aqui? O que Paulo está falando aqui? Ele está falando, olha só o contexto onde Paulo está tratando sobre esse assunto. Ele está falando sobre as obras da carne, as inclinações carnais, os desejos carnais, e o fruto do Espírito. Quem é espiritual? Quem está em Cristo de fato? Quem faz ou quem permite o Espírito Santo habitar dentro de si para que possa ser guiado pelo Espírito Santo. Então, uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ela faz as coisas diferentes. Ela se comporta de forma diferente. Porque ela está sendo transformada, ela está sendo agora regenerada. A sua vida, a velha vida, fica para trás e agora está fazendo coisas novas. E dentro desse contexto, vai tratar a respeito de uma vida, uma pessoa que está em Cristo, que vive uma vida espiritual, ela trata os outros com humildade, com amor, no temor de Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pelo Espírito Santo, nós podemos nos sujeitar uns aos outros, sermos gentis uns com os outros, ser empáticos uns com os outros. E aí entra, dentro desse contexto, entra a orientação para o casal. E olha só, no temor de Cristo, com o Espírito Santo numa vida espiritual, olha o que acontece para quem tem uma vida espiritual. Diz o verso 22 agora: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Isto, amando ao Senhor, se sujeitando e se submetendo ao Senhor, assim, como disse o verso 21, sujeitai-vos uns aos outros. Então esse texto aqui não é só para as mulheres, mas é para o contexto do casamento. Não é só para a esposa, é para o marido também, até porque o verso 25
vai ampliar tudo isso dizendo: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Uau! Que maravilhoso é quando nós vivemos no Espírito, para a honra e glória de Deus, nós nos sujeitamos mutuamente um ao outro. Veja, nos submetemos como ao Senhor e amamos assim como Cristo amou a igreja e que se entregou por ela. Você ama seu cônjuge a ponto de se entregar ou entregar a própria vida pelo seu cônjuge? Vê que coisa interessante? Quando há uma harmonia no lar que se vive pelo Espírito Santo, se vive no Senhor, isto é possível. Isto é possível. Veja a orientação. Estamos no ideal? Não estamos no ideal. Nós estamos no mundo real. Mas essa é a orientação, esse é o desejo de Deus para nós. E quem é verdadeiramente convertido busca cada vez mais viver no Espírito para que nós possamos chegar mais próximo possível do ideal de Deus para as nossas vidas. E isso é maravilhoso. A harmonia no lar, a harmonia nos nossos relacionamentos. Né? Quer ver um outro detalhe sobre o casamento também? Que princípio a Bíblia estabelece em relação, ou melhor dito, eu quero ler Mateus, fui para outra pergunta, Mateus capítulo 19. Volta lá para Mateus 19. Vamos ver o outro princípio aqui a respeito do casamento. Mateus capítulo 19, e óbvio, aqui nós estamos lendo alguns textos apenas, existem vários outros temas que são abordados, né? E que abordam esse mesmo tema, esse mesmo princípio. Capítulo 19 de Mateus. Agora, nós vamos ler aqui a partir do verso 8 e também o verso 9. E diz assim, ó. Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério também. Qual é o princípio aqui? O desejo de Deus do casamento de um homem e uma mulher é que seja até que a morte separe. Deus nunca quis, nunca foi o plano de Deus, nunca foi o sonho de Deus que o ser humano se casasse 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até mais, como acontece com alguns. O ideal de Deus é que nós nos casemos uma única vez e permaneçamos sempre juntos até que a morte separe. E por que então foi permitido o divórcio, a separação, e somente numa condição? Obviamente que existem outras perversões, mas em uma condição, que é o adultério, a traição. Por quê? Por causa da dureza do nosso coração. Porque nós não conseguimos perdoar, a gente não consegue administrar, a gente não consegue dialogar, não consegue permanecer firme, com confiança, a gente perde a confiança. E por causa disso, Deus permitiu. Mas esse não foi o desejo de Deus para o ser humano. Olha que coisa interessante. Até para isso, a Bíblia tem orientações. E aí, então, tem outra orientação que, princípio, a Bíblia estabelece em relação ao vestuário e às joias. Opa! Até como se vestir. Deus quer se meter na vida da gente, até como se vestir, se usa ou não usa joias. Como que é essa situação? Sim, queridos, sim. Se eu e você compreendermos que não pertencemos a nós mesmos, que nós pertencemos a Deus, então Ele tem direito de dizer a nós como Ele espera que nós nos portemos, como Ele espera que nós nos apresentemos no nosso vestuário. Obviamente, tem 2 textos interessantes. Nós vamos ler rapidamente. Eu estou falando aqui para vocês, porque o tempo é muito curto para tantos assuntos. Eu só estamos querendo mostrar aqui para vocês que a Bíblia tem princípios para todos os assuntos, para todas as áreas da vida, tá certo? Mas depois a gente pode tratar desses assuntos de forma particular, específica, em um único tema
um único tema em um único episódio, tá certo? Vamos lá, 1 Pedro, estava no outro, 1 Pedro, capítulo 3, e os versos 3 e 5, diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Verso 5, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora santas mulheres que esperaram em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Olha o verso 4, seja porém o homem, o ser humano, a pessoa interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que Deus está querendo ensinar aqui, aliás, vamos ler o outro verso que fala a respeito do mesmo tema, e aí então a gente explica o que Deus está querendo nos mostrar aqui dentro desses textos. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 9, nós encontramos aqui mais uma orientação, diz, capítulo 2 de 1 Timóteo, o verso 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuários dispendiosos. Veja bem um detalhe interessante, e aqui não é só para mulheres esse princípio, é para homens também, tá certo? Para todo ser humano, mas de maneira especial se escreve às mulheres, porque há a tendência de as mulheres usarem mais essas questões de joias, as roupas mais extravagantes e tal. Isso não é desmerecendo, não é um discurso machista, mas é a realidade. Estudos bastante sérios apontam isso, tá certo? Existe essa situação. E é por isso que está aqui, mas os princípios são para todos, não só para a mulher, mas para o homem também, não só para adultos, como para crianças, para jovens, né, os adultos, os idosos, para todos nós. Qual o princípio que está aqui? Qual o princípio? Simplicidade, decência, olha os princípios, simplicidade, decência e não fazer nada, ou não usar nada que chame a atenção para si mesmos. E que difícil isso, né? Que difícil, você deve estar se perguntando, mas pastor, que complicado isso, né? Então não posso usar uma joia? Não. A Bíblia diz que não deve usar joias. E a roupa? A roupa tem que ser decente. Tem que cobrir todo o corpo. Tem que ser um exemplo de virtude e de pudor. Talvez alguns que estejam me ouvindo não saibam mais o que significa, ou talvez nunca ouviram mais falar sobre pudor. Significa não provocar, não mostrar o corpo a mais do que se deve mostrar para provocar os outros. E eu estou falando de homens e mulheres, ok? Homens e mulheres. Nós precisamos ter consciência disso. Eu tenho que glorificar a Deus com o meu corpo e não chamar atenção para mim com o meu corpo. Ok? Esse é um assunto bastante longo, bastante específico, que nós não vamos tratar hoje aqui, mas eu só estou mostrando para vocês, como eu falei, alguns textos que falam a respeito disso. Ok? Nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós cremos que a orientação de Deus, a orientação profética, é que nós não devemos usar nenhum tipo de joia, a não ser a aliança, que é uma joia funcional para a cultura que estamos inseridos. Ok? E nenhum outro tipo. Ok? Então, essa compreensão bíblica. Um outro momento nós vamos abordar especificamente sobre esse tema. Nós vamos concluindo, porque o tempo passa rápido, né? E como é bom a gente estudar a Bíblia, como é bom a gente ler e aprender sobre vários temas, porque a gente cresce. Quais são as orientações bíblicas sobre o convívio cristão? Bom, ali em Efésios eu já citei para vocês, só vou citar novamente, Efésios 4, 25 e Gálatas 6, verso 1, fala que devemos tratar com amor, devemos ajudar as pessoas que caem e não empurrá-las cada vez mais, tratar as pessoas, como Jesus resumiu
a lei de Deus, todos os princípios divinos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, eu preciso cuidar do meu próximo. Eu preciso ter compaixão do meu próximo. Eu preciso ajudar o meu próximo. Tá certo? É verdade que tem pessoas que não querem ser ajudadas. Ok, a gente respeita e tem limites para isso. Mas as nossas intenções precisam ser puras, precisam ser de um verdadeiro e autêntico cristão, que é um representante do céu. A última pergunta está relacionada às autoridades. Olha só o que a Bíblia ensina sobre o modo de o cristão se posicionar com relação às autoridades. As autoridades constituídas. Esse texto eu quero ler com vocês, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Os versos 1 até o verso 4. Olha que coisa interessante, até nisso Deus nos dá orientação e princípio. Romanos capítulo 13, versos 1 até o verso 4. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Você já ouviu falar sobre aquele ditado, quem não deve, não teme? Obviamente, queridos, nós não estamos aqui falando sobre relacionamento político, nós estamos falando aqui que Deus aprove tudo o que as autoridades constituídas fazem, as atitudes delas. O que Deus está dizendo aqui é que dentro de uma hierarquia, dentro de um governo, dentro de leis civis, existem autoridades constituídas. O que Deus está dizendo aqui não é que Deus colocou aquele corrupto lá, mas Deus permitiu que ele estivesse lá. Vou abrir só um parêntese aqui. Alguém me questionou um dia, pastor, mas espera aí. Se Deus instituiu as autoridades, significa que, e aí citou o nome de um grande corrupto do Brasil em outros tempos, né? E quer dizer que Deus colocou aquela pessoa lá? Não foi Deus que colocou lá. Deus permitiu, sabe por quê? Porque ele respeita a tua decisão, caro leitor, ou melhor dito, caro eleitor. Foi você que votou para ele estar lá. Você me entende? Foi você que colocou ele lá. Deus deu para você inteligência e sabedoria para analisar quem você deveria promover com o seu voto para estar lá. Então não foi Deus que colocou, Deus permitiu, porque você, usando o teu livre-arbítrio, você votou para estar lá. Obviamente existe muita falcatrua e tal, ótimo, está tudo certo nesse sentido, o seu pensamento. Mas o que Deus está querendo dizer assim, se existem leis, e estas leis são ordenadas pelas autoridades, é preciso cumprir essas leis. Você lembra do episódio quando perguntaram para Jesus se era lícito pagar tributo a César? Imposto a César? O que Deus respondeu? O que Jesus respondeu? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Veja, César era um governante corrupto, mau, completamente desregrado.
Você sabe, se você ler as histórias dos Césares de Roma, você vai perceber. Jesus com isso não estava dando um aval ou não estava dizendo eu aprovo o que César está fazendo na sua vida, na sua gestão. Mas se há uma regra imposta por César que diz que tem que pagar tributos, tem que pagar impostos, então nós temos que pagar o imposto. Você entendeu o que Jesus estava querendo ensinar? Agora, o capítulo 5 de Atos vai equilibrar aqui, vai fazer um contraponto. E com isso a gente conclui o nosso estudo. Um contraponto. Volta um pouquinho então para o livro de Atos agora. No capítulo 5, nós vamos ler aqui o verso 29. Esse texto traz todo o equilíbrio para toda essa situação. Tá certo? Vamos lá. Capítulo 5 de Atos, e o verso é o verso 29. Ele diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se há alguma coisa que alguma autoridade te obrigue a fazer, mas que vá contra a lei de Deus, então eu não obedeço a essa autoridade, porque a maior autoridade é Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, por exemplo, se surgir uma lei dizendo para você que você não pode prestar culto, por exemplo. Você não deve ir para a igreja. Ou que você não pode mais ler a Bíblia. O que você vai fazer? Você vai desobedecer esta lei, porque vai contra a lei de Deus. A lei de Deus. Você percebe? E, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Para viver os princípios divinos, precisa de duas coisas. Duas coisas. Primeiro, compreender que por nós mesmos nós não conseguimos fazer. Mas Deus dá o poder para a gente vencer e conseguir fazer. Isso é promessa de Deus. Então se apegue a essa promessa. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem que ter coragem, atitude, dar um passo em direção à vontade de Deus. Queridos, há promessas suficientes na Bíblia, dizendo que aquele que se colocar ao lado de Deus para fazer a sua vontade, para glorificá-lo no nosso corpo, com a nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa obediência ou não às autoridades instituídas, se tudo isso for para a honra e a glória de Deus, eu te asseguro, em nome de Jesus, pela Bíblia Sagrada, eu te asseguro que você vai ter vitórias. Não sem lutas, porque não há vitória sem luta. Mas se você disser, eu vou fazer, em nome de Jesus, Ele vai te honrar. Eu tenho certeza disso. Pense comigo. Que aspectos da sua vida, da sua conduta, precisam ser renovados por Jesus? Pare e pense. Analise. E hoje à noite, antes de dormir, peça a Jesus. Rogue ao Senhor e cumpra suas promessas na sua vida. E Ele vai te honrar para a honra e glória dEle. Faça esse compromisso. Aceite esse compromisso de estar ao lado de Cristo. Viver os princípios que Deus espera. Esses foram apenas alguns. Volto a repetir. Para todas as áreas da vida existem princípios, conselhos e orientações da palavra de Deus. A Bíblia, de fato, é o manual de vida para o cristão. Faça dela o seu manual também. Aceite esse compromisso, aceite esse chamado. Tenha coragem, valentia e creia nas promessas de que Ele estará com você todos os dias até o fim do mundo. Quero orar com você agora para você ter, de fato, esse desejo de permanecer firme nos princípios, esse desejo de fazer a vontade de Deus. Querido Pai, muito obrigado por estar conosco todos os dias.
Obrigado por nos orientar através da tua palavra. Obrigado por mais um tema que nós estudamos. Crescemos muito hoje. Temos muito mais a aprender. Há algumas coisas, Senhor, que hoje nós lemos, que nós estudamos e que talvez a gente não gostou muito. Talvez mexeu demais com a gente. Talvez nos desestabilizou. Por favor, Senhor, nos ajude a fazer um compromisso com o Senhor, para fazermos sempre a tua vontade e somente a tua vontade. Nos oriente, nos dê poder. Reclamamos as tuas promessas na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenham todos vocês uma excelente noite e nos vemos no próximo episódio, no próximo tema. Um grande abraço.